Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao NEC. Hoje, 8 de maio de 2023, daremos continuidade ao estudo da Gênese com a nossa querida Juliana, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, item 33. Bem-vinda, Clarice! Oi, boa Ju, tarde. boa tarde, Clarice. Eita, Marinete. Ô, gente, Marinete caiu. Então, é conosco, Ju. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada eu, né? Sempre muito bom estar aqui estudando a doutrina, né? A gente aprende tanto. E você vai projetar, Zélia, a Gênesis, você quer que a gente vá lendo? Você prefere? Eu prefiro. Podia dar uma Eu tua, gosto. mano. Aí, caiu, foi. Segura, Marinete. Ah, me cobra, filho. Segura, Fui apertar, Marinete. apertei o negócio Pronto. errado. Pronto, aí. Então, aí, Juzinha. 33. Pronto. Quem que. Tá bom? Aparecendo aí na tela? Tá, Tá? tá, Que, tá. que... Assim, tá Tá a ótimo. aparecer, tá. Oi? Tá a Não entendi. aparecer. Tá. Quer que eu leia? Alguém quer ler? Como for melhor para vocês. Ju, não, Ju tá com o Dodói, tá? Já, então ela vai e comenta. Eu leio. Terezinha, quem? Quem que lê? A Posso Clarice ler? falou que lê. Pode. Então aí, ótimo, Clarice. Que Então bom. vamos lá. É o item 33, né? 33. Isso. Assim como a razão rejeita, como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infringidas por uma só falta, rejeita igualmente a ideia dos suplícios do inferno, que nem mesmo o arrependimento mais ardente e sincero pode atenuar. Por outro lado, a mesma razão que inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, jamais fechando a porta ao arrependimento e estendendo constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. Aqui ele é a continuação do link com o céu e inferno, que a gente estava vendo semana passada, né? Vocês percebem? Porque, veja, desde o item 30 até aqui, né? Esse que a gente leu, tem tudo o que ele coloca no céu e inferno, e lá é onde ele vai aprofundar, né? A questão da vida futura, a questão do dogma, né, das penas eternas, de um castigo, de um Deus que pune, ou de um Deus que cria seres privilegiados. Quer que E eu aí coloque na tela, Ju? O céu e o inferno? não precisa, é só fazendo Ah, tá. um apanhado de tudo que ele vai trabalhar, né? Tá. Porque quando ele vai trabalhar a questão, né, do entendimento do bem e do mal, ele vai explicar num sentido do desenvolvimento do próprio entendimento do homem, né? Então, quando ele fala assim, o mal é aquilo que causa um dano à minha plantação, isso é o mal, né? Então, aí o homem entende, então esse mal não pode vir de Deus, porque Deus é bom. Então existe uma força do mal, né? E aí vem aquela falsa ideia de duas forças. Kardec vai trabalhar isso também na Gênese, né? No capítulo 3, o bem e do mal. Mas ele aprofunda também no céu e inferno esse entendimento, né? Do bem e do mal. E aí a gente entra na questão, porque tudo que envolve a questão futura envolve a busca do entendimento, né? Psicológico, moral e metafísico do homem. E aí era um dos grandes debates, né, que se tinha. Se Deus, dentro do estudo, né, da Teodiceia, Deus é perfeito, Deus é infinito, Deus é soberano, justo, bom. Então Deus cria, né, coisas imperfeitas? Faz sentido com a perfeição divina? Então perpassava por vários questionamentos, né? E eles não tinham a resposta, porque esse estudo vem com o espiritismo, pela metafísica, né, experimental, pelo método. Então, tem ali os debates,
da época de Kardec. E aqui, quando ele está falando, né? A razão rejeita penas irremessíveis, perpétuas, absolutas, isso estaria inconciliável com a justiça divina. Então, no Céu e Inferno, Kardec vai falar assim, ó, toda vez que a gente vai fazer uma refutação de algo, a gente precisa partir de uma premissa. E qual é a premissa? A premissa que o Espiritismo parte para fazer qualquer questionamento? Vamos pensar. Quando Pelo que Kardec vai analisar. Diga, Terezinha. eu não sei se é nesse ponto que você quer chegar, mas um dos princípios que Kardec fala para a gente conversar com alguém ou colocar alguma coisa referente à doutrina espírita, primeiro é saber se a pessoa aceita Deus. Porque se ela não aceita Deus, não tem como conversar com essa pessoa, porque ela já está rejeitando a causa de tudo, né? Então, ele fala, eu não me lembro agora onde, que para se conversar, para se discutir algum princípio, primeiro precisa ter esse princípio, a existência de Deus. E tendo o princípio da existência de Deus, entender Deus como perfeito, bom, justo, né? Infinitamente justo, bom. Aí dá para se colocar alguma questão, alguma conversa, alguns questionamentos, né? Alguma discussão a respeito, senão não tem como. Rejeitando o princípio não dá para discutir, não dá para conversar, né? Não sei se era aí que você queria chegar, Juliane. É quase. Ó, você bateu na trave, Terezinha. O seu raciocínio está certo. Mas vamos pensar, quando ele tá trazendo aqui para nós um entendimento de penas, não é isso que ele está falando? Assim como a razão rejeita, né? Como incompatível com a bondade de Deus. Então, quando ele vai trabalhar as ideias, os entendimentos que se tinha sobre Deus, ele vai usar como premissa os atributos da divindade. Porque para que a gente estabeleça algo como um princípio verdadeiro, eles têm que estar de acordo com o princípio, né, do entendimento dos atributos de Deus. Então, é esse o ponto de partida que Kardec fala para nós, né? Quando a gente for, né, fazer uma refutação de uma ideia, e aqui no caso a gente está trabalhando o quê? A ideia de uma pena eterna, de uma condenação absoluta, né? Então, a gente parte da premissa dos atributos de Deus. Estaria de acordo com a justiça, né? Um ato de uma pessoa merecer a condenação eterna? É dessa forma que Deus age, né? Então, qual é o sentido de você que cometeu um erro, né? Uma falta, que você busque o seu melhoramento se, uma vez que você errou, não existe a possibilidade de salvação e de um retorno ao bem, né? Então, é desse raciocínio que a gente vai partir quando vai debater com a questão. Aqui ele está colocando, né? E lá no Céu e Inferno, ele vai trazer muito a questão dogmática e a questão materialista, que seria a negação de Deus e do futuro da alma, né? Seria a negação. Então, aqui ele está trabalhando bastante isso. Já no 34, ele vai trazer as dúvidas dos espiritualistas, no 35, dogma e os materialistas, mas a gente vai lendo. Vamos seguir para o próximo? Vamos, 34. A pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, mas que sem defini-lo, como fez com muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, porque este demonstra sua realidade e sua necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica a si todas as aparentes anomalias da vida humana, suas diferenças quanto à posição social, as mortes prematuras, as quais, sem a reencarnação, tornariam inúteis para as almas
para a alma as vidas de curta duração. Explico a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, às quais se deve a antiguidade do espírito, que viveu mais ou menos tempo, tendo aprendido e progredido em maior ou menor grau, trazendo ao renascer o que conquistou em existências anteriores. Aqui a gente pode pensar, né? Que Ju, um ele está exemplo que indicando Kardec traz item 5. Vamos ou podemos seguir? Vamos ler? é o homem de gênio. O item 5 é o homem de gênio, mas a gente pode voltar. Você acha ou não? Como é que é? Pode sim, no item 5 do capítulo 1. Aí, Tá. aqui. Item 5. Mas o professor só ensina o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. Já o homem de gênio ensina o que descobriu por si. É o revelador de primeira ordem. Carrega a luz que pouco a pouco se difunde. Ou que seria a humanidade sem a revelação? O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses homens de gênio? Por que são gênios? De onde vieram? Como se tornaram? Notemos que a maioria deles possui, desde o nascimento, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos, que com pouco esforço desenvolvem. De fato, eles pertencem à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Pois então, de onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam adquirir durante a vida? Pode-se dizer, como fazem os materialistas, ter o acaso dado a eles matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito de que um legume maior ou mais saboroso que os outros. Diremos, como certos espiritualistas, que Deus adotou os gênios de uma alma mais favorecida que a das pessoas comuns. Essa suposição é igualmente lógica, pois qualificaria Deus como parcial. A única solução racional neste problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido mais tempo, conquistou e progrediu mais do que os menos adiantados. E, ao se encarnar, traz consigo o que sabe. Por saber mais que os outros sem precisar aprender, é chamado de gênio. Contudo, seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, já era um espírito adiantado. Reencarna para fazer os outros aproveitarem seu conhecimento ou para progredir ainda mais. Os homens progridem incansavelmente por eles mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mais liberados às suas próprias forças, este progresso é muito lento, se não forem ajudados por homens mais avançados, como o escolar está para o professor. Todos os povos têm tido seus homens de gênio, que vieram em diversas épocas dar um impulso e os tirar da inércia. Você veja, alguns, né, como ele está falando aqui, alguns materialistas vão dizer isso aí é fruto, né, da matéria cerebral. Aí alguns espiritualistas, eles vão falar, então, Deus dotou a alma de uns com mais sabedoria, porque os espiritualistas não tinham a ideia da reencarnação, né? O próprio Kardec a gente vê, né? No começo lá do estudo, né? O quanto foi, vamos colocar assim, novo a questão da explicação da pluralidade das existências, da reencarnação como uma lei, né? Do processo evolutivo do espírito. Então, esta chave de entendimento faltava para os espiritualistas. Agora, como eles negavam?
né? Qualquer questão relacionada ao materialismo, no sentido de qualquer faculdade da alma, seja fruto do corpo, né? Essa ideia era incompatível com com os espiritualistas. E os materialistas negam qualquer atributo da alma que não seja fruto do corpo, né? Agora, com a doutrina espírita, a gente vai ter esse entendimento, né? Que conforme você vê determinadas aptidões, isso é fruto do esforço daquela alma, é uma conquista, né? Pode ser, aqui ele está falando um homem de gênio, pode ser uma conquista intelectual, ou pode ser uma conquista intelectual associada a uma questão moral. Então, por exemplo, nem todos os homens de gênio, né, que vieram ali trazer um conhecimento adiantado em termos científicos para a sociedade, era um homem que tinha um desenvolvimento moral elevado, né? Ou talvez fruto dali do próprio ambiente do seu tempo. E a gente vê essa diferença, né? Então, pelo entendimento, né, da reencarnação e da pluralidade das existências, a gente consegue compreender as limitações que a gente tem, né? Tanto na parte moral quanto na parte intelectual. Tudo é fruto da nossa conquista, do nosso desenvolvimento, né? E aí é isso que ele está trabalhando aqui, ó. Aqui ele vai entrar na questão do dogma, no 35, que a gente vai ler. Só um instantinho, deixa eu chegar onde eu estou agora. Eita, agora eu passei. Essa foi brava, passei. Eu estou aprendendo a mexer, aí eu vou aqui embaixo, já, ó. Aí, estamos chegando. Aí, Ju. Aí, Isso, porque você vê que ele, né, ele finaliza esse itemzinho dizendo, trazendo ao renascer o que conquistou em existências anteriores, né? Então a gente não perde as nossas conquistas. Aí aqui, 35. vamos lá. Olha, com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, caímos no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Não são em nada solidários com um passado no qual não existiriam. Com a doutrina do nada, depois da morte, todas as relações cessam com a vida e, desse modo, os homens não são solidários no futuro. Mediante a realidade da reencarnação, por sua vez, eles são solidários no passado e no futuro. Como suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual quanto no corporal, a fraternidade tem como base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis. Aqui ele fala do dogma, do materialismo e do espiritismo, né? Isso. Esse Qual que é daí a visão dogmática, né? A que ele coloca primeiro, é a primeira. né? Então, com a doutrina da criação da alma, a cada nascimento caímos no sistema das criações privilegiadas. É. Tudo acaba com a morte e as relações são efêmeras, né? São únicas. E a 36. questão, né? É, Em nada são solidários. Aí vem a visão materialista, né? isso. Não são em nada solidários com o passado aqui, não. Com a doutrina do nada é a doutrina materialista. É. Depois da morte, todas as relações cessam com a vida. E deste modo, os homens não são solidários no futuro. Então, por isso que o fundamento da moral materialista é o utilitarismo, né? Viva o agora, faça aquilo que te é útil, vai em busca do prazer e fuja da dor, porque o que importa é o presente, o futuro não existe, né? E as relações
não se, por mais que a gente tenha, né, as relações, elas não se perpetuam, elas se findam, né, com a morte. Então, por exemplo, quando aí ele traz a visão, né, da doutrina espírita aqui, ó, é o fechamento do último capítulo da Gênese, né? Sobre o que ele vai falar? Sobre Deus, a alma e o futuro, a lei de progresso, a perpetuidade das relações, né? Então, nós passamos a não sermos mais seres estranhos uns aos outros, porque a gente faz parte de uma mesma família, uma mesma humanidade. E por incrível que pareça, ele vai explicar isso no capítulo científico, no capítulo da uranografia, quando ele está falando, né, da solidariedade dos mundos que existe entre, né, os mundos, no sentido da sua formação, né? Porque são formações sucessivas. Aí ele está falando, isso nós já sabemos, agora o que importa saber é se a humanidade, né, se existe um laço de fraternidade na sociedade, na grande família, né? E aí ele vai responder que sim, e que a gente ainda não tem ideia do que é esse laço de fraternidade. E quando ele fala na Gênese, né, dos tempos são chegados, que ele vai falar sobre Deus, seus atributos, sua justiça, sua bondade, suas leis, a alma como uma individualidade que sobrevive. E qual é o futuro da alma? É isso que o dogma põe, Não. né? Um castigo eterno, uma recompensa eterna? É como o materialismo diz, com a morte tudo acaba? Tudo que você adquiriu em conhecimento e moral não é válido de nada, não serve de nada. Então, ele está aqui trazendo esse debate, confrontando as ideias que se tinha no seu tempo, né? Porque são essas as principais entendimentos, né? O domínio da igreja, depois o domínio materialista, o debate entre os materialistas e os espiritualistas e o surgimento do espiritismo. Mas por que o espiritismo surge? Porque esse debate, essa busca de entendimento já estava madura nos homens, porque o dogma não respondia, né? Então, como ele mesmo fala, né? Era moda você negar a Deus, né? E buscar gozar o futuro. A incredulidade virou moda, né? E aí ele vai falar, então, as ideias do dogma, a salvação, a vida futura seria individual. Para os materialistas não existe. E para os espíritas, o que é a salvação? Né? Na realidade, a gente não usa a palavra salvação, né? A gente usa a palavra evolução, né? Então, É mas, por verdade. exemplo, no Céu e Inferno, ele vai usar isso. Ele vai usar exatamente a explicação do que é a salvação. E, por exemplo, num dos depoimentos lindos, e quando Kardec está trabalhando a questão do futuro, ele fala a salvação, mas não no sentido dogmático, no sentido do entendimento que o Espiritismo traz, o que é ser salvo. Né? É você participar de uma individualidade, individualidade coletiva, porque é só pelo coletivo que a gente se aproxima de Deus. Então, não existe salvação individual. É a união de pensamento, sentimento e vontade que faz com que a gente participe da verdadeira família universal, né? Da verdadeira família espiritual. Depois eu abro para vocês meus slides, que é lá que eu tenho onde que tá esse trecho do Céu e Inferno, porque de cabeça eu não lembro. Tá fechado, Zélia. E eu estou procurando aqui no Céu e Inferno, eu tô com os livros Vê? todinhos aqui. Quando a Deixa eu Terezinha abrir falou aqui, um porque item, eu de disse, bom, ela fala. cabeça Ah, não vai. É né, muita tudo bem. coisa. Porque, Mas porque vamos foi no chegando, vamos depoimento. ir. Hã?
Ó, Oi? foi no depoimento do espírito do médico russo. Ah, você comentou! Comentei? Alguém falou sobre o espírito do médico russo. Você? Foi. Acho que Não foi sei a se foi eu ou Marisa, se não foi foi? a Má. Acho que foi a Marisa. Me parece que foi a Marisa. Ó, Aí fomos buscar e eu fiquei até me. Peraí. Você quer ir lá? Quer que eu vá buscar ou não tem necessidade? não, tô procurando aqui, ó. Eu sei que não sei, o inferno é na página 242. Ó, deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, 242. Já cheguei, tem a nota. Aqui, Os ó, exemplos. achei, ó. Na verdade, tá na Gênese. Posso projetar aqui, Zé, para mostrar Pode, para peraí, só um você? instantinho. Deixa eu sair daqui. Ai, 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 peraí. Deixa eu te liberar, Ju. Tá, Pronto. ó. Então, na Gênese, no capítulo 18, no item 20, ele tá falando assim, ó. Longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Ele combate o fanatismo sobre todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços pela expiação e reparação, a perfeição única que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. Então, quando ele está falando aqui, o Espiritismo anuncia a salvação para todos os homens de bem, porque existe uma condição, existe uma lei, para que você alcance, né, a condição de felicidade. Porque a felicidade, o Kardec coloca na página 78 do Céu e Inferno, ela não é individual, ela é coletiva. Então, E não também, né? existe salvação individual, felicidade individual. E aí a gente consegue compreender isso que Kardec está colocando aqui, exatamente no depoimento do médico russo. Por isso que eu cito ele, quando ele, né? Que aqui é do material que a gente está estudando do espiritualismo, né? Então, ó, quando a gente vai trabalhar todas as questões que envolvem, ó, as questões morais, psicológicas e metafísicas, todas elas ligam à questão do futuro, da qual depende a racionalidade das doutrinas filosóficas e religiosas. O Espiritismo vem não como uma religião, mas como uma doutrina filosófica trazer a sua teoria. E aí a gente entra, né, na parte dos debates, que se tinha no dogma, né, ó, a questão da vida futura, penas eternas, degeneração da alma, queda, castigo. E aí, tanto nesses itens, isso perpassa tanto pela questão dogmática, quanto pela questão, né, dos materialistas, principalmente a questão da vida futura, né? E aí ele vai trazer aqui, ó, deixa eu ver se eu acho esse depoimento, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí ele está falando, ó, o espiritismo tem um papel considerável, não o espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombenteira, mas o espiritismo filosófico, como o compreende qualquer um que se dê o trabalho de buscar amêndoa em sua casca. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. Fazendo crer, conhecer novas leis da natureza, ele dá a chave de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje, destruindo ao mesmo tempo a incredulidade e a superstição. Para ele, não há nem sobrenatural, nem maravilhoso. Tudo acontece no mundo em virtude de leis, leis imutáveis. Então, o que ele está falando aqui, né? Quando a gente vê
no último itemzinho, né, do que a gente leu na Gênesis, como as suas relações perpetuam, tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal, a fraternidade tem como base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal uma consequência inevitável. Então, aqui ele está falando o quê? De leis. O Espiritismo traz o entendimento das leis. E aqui, ó, é o fechamento da Gênese. Ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação, mas como Cristo. Fora da caridade não há salvação. Princípio de tolerância que ligará os homens, olha aqui, ó, num sentimento comum de fraternidade, em vez de os separar em seitas inimigas. E aí, aqui o que ele fala, né? Por esse outro princípio, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Consequente consigo próprio, não se impõe, diz o que é, o que quer e o que dá, e atende àquele que lhe vem livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo e o orgulho, e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e obstáculos mais sérios ao progresso moral. Mas ele não condena ninguém, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde por ele entrarão. A salvação é o caminho do bem. E o caminho do bem não se faz sozinho, é coletivo, é um apoio mútuo, é um ajudando o outro, né? Os espíritos superiores, os espíritos, né? Que estão no mesmo nível que nós e aqueles que nós podemos auxiliar a conquistar a condição que nós alcançamos. Isso é o caminho do bem, né? Então, ele traz as palavras dogmáticas e ele ressignifica o entendimento que se dá a isso, né? Quando ele trabalha com a questão de salvação, penas eternas, castigo, recompensa, né? Vida futura, ele está ressignificando todo esse entendimento. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas será que Kardec deveria ter abordado essas questões? É claro, porque são essas questões que envolvem os questionamentos da alma, da onde eu vim, para onde eu vou, os questionamentos sobre Deus, né? Porque quando a gente estuda o espiritualismo, eles também vão falar de arrependimento, de remorso, mas aí é a questão, no céu e inferno, basta só você se arrepender? Falar, ah, agora eu me arrependi, mudei meu sentimento, não vou mais fazer. Não basta, você tem que vivenciar a prova e se colocar à prova para ver se realmente você superou aquilo. E se você conquistou uma virtude naquele aprendizado. Se você conquistou, você passou a prova, senão você tem que fazer de novo, né? Então, por isso que ele fala, a punição é sempre consequência natural da falta cometida, né? No sentido de que toda vez que você comete um erro, que você sai do caminho do bem, você precisa retornar. E isso é o que ele fala da salvação, né? Assim como a felicidade, ela não é uma conquista individual, é coletiva. E aí ele fala que é aquilo, que é o que o espírito vai falar, mas acho que a gente leu o espírito russo, não leu? Ó, Lemos o Juliana, espírito russo. Nós lemos sobre o espírito russo e comentamos também. né? Eu acho Foi. que Você estava. acho que a gente leu sobre, não sei se eu já coloquei aqui ele, acho que não. Mas se você quiser, eu posso ir lá buscar. Não, não precisa, Zé. Se a gente leu, não Tá, precisa. Ju. Agora, se você tiver aí, ó, Ah, o achei, espírito ó. russo.
ó, a felicidade que ele fala, né? É você estar assim imerso no amor de Deus, é o caminho do bem. Porque dentro da sua faixa de atuação que você consegue atuar, você é um reflexo da lei divina, você é um reflexo do amor de Deus para com todos os seres, né? Desde os homens, os animais, a própria natureza em si, né? Então, quando ele fala, você sente esse bem-estar, né? Numa espécie de fusão do espírito com a bondade divina. E o ser Juliana, posso útil, falar uma coisinha? Não, diga. pode terminar, depois eu... Não, é só para falar isso, ó, né? Quando ele fala, né, da questão do ser útil, o ser útil, ele se coloca, né, à disposição da pessoa para ajudar. E ele pergunta em que você pode me ser útil, né? Posso ajudá-lo em seus desfalecimentos, sustentá-lo nos momentos de desânimo, consolá-lo em suas aflições. Se a sua fé vier a vacilar, né? Estiver enfraquecida por algumas comoções, chame por mim. Deus há de dar-me palavras que o façam lembrar dele, né? E a ele reconduzindo, né? Então você se torna um reflexo de Deus. E uma vez que a gente, né, enquanto a gente já conversou um pouquinho, então, se uma pessoa que está passando uma dificuldade chega, né, e fala, eu não estou bem, eu estou passando isso, o que você vai falar para ela? Olha, sofra aí, porque isso aí é coisa que você tem que pagar a sua dívida com Deus, né? Não, olha, você tem a força para superar qualquer desafio e eu acredito em você, eu estou aqui para te ajudar. Você tem capacidade. E a pessoa muitas vezes aí te responde, eu não me vejo dessa forma que você me vê. Você não se vê ainda, porque você está presa na falsa ideia, mas vamos ressignificar isso. Vamos buscar os atributos de Deus. Por isso que eu uso sempre a premissa que Kardec fala, né? Antes de tudo, de qualquer refutação, usemos como a premissa os atributos divinos. Porque quando a pessoa às vezes está presa em falsas crenças, você tem que fazer ela pensar, ela desconstruir isso. Ela acha que ela está vivendo algo porque ela merece, porque ela não é uma boa pessoa. E aí a gente precisa aprender a separar o ato do comportamento, né? Porque o ato do comportamento e separar a personalidade, né, do comportamento, a personalidade aqui encarnada, né? Você não é o ato não te determina, porque o ato ainda não é a conquista da virtude, é um passo que você está dando para conquistar a virtude, assim como o ato não é o vício moral, né? Você precisa ir criando hábitos adquiridos para que aquilo se transforme em vício ou numa virtude. Então, saber fazer essas separações ajuda. E se você conseguir abrir, Zélia, na página 62, ele vai fazer, do Céu e Inferno, ele faz um link com isso que a gente acabou de falar na Gênese. Diga, Terezinha. Então, tudo isso, né, que você está colocando, lógico, eu concordo com tudo isso. Então, essa palavra salvação, vista desse modo, né, com essa conotação, né, que o Espiritismo dá, como você falando, né, ressignificando a palavra, e essa conquista de todo dessa fraternidade, né, dessa união entre as pessoas, tudo isso que você foi falar, e tudo isso está condicionado a um entendimento maior das leis de Deus, né? E a harmonização do nosso modo de pensar, de sentir e de ser a essas leis. E isso não deixa de ser evolução, não é? Isso, Não deixa de exatamente. ser Porque nós, evolução. espíritas, eu entendo o que você falou, a gente não fica apegado eu preciso ser salvo. A gente É. entende que a gente tem o nosso processo de evolução, né? E que ele é contínuo. É a lei, né, de continuidade, lei de progresso. Então, quando a gente pensa
na palavra salvação, e por que eu quis tocar nisso? No estudo que a gente está fazendo específico do espiritualismo. Porque muitas vezes a gente se defronta, né? E Kardec traz esse debate de ideias, né? Quando eu me relaciono com o outro e penso, a salvação é só para mim, eu preciso fazer o bem, ou eu tenho um falso entendimento, eu vou ali, tiro aquele dia, faço a caridade, se é o bem, tô salva. Eu me salvei. Entendeu? É nesse sentido que a gente precisa ampliar pela própria lei da reencarnação. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Qualquer um que está aqui. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pela lei da reencarnação. Qualquer um. Então, o bem que eu desejo, vamos supor, para o meu filho, que a Zélia, né, conheceu ele aí nos bastidores, é o bem que eu devo desejar a todos. Né? Porque esse é a base da fraternidade, um por todos, todos por um. Então, a gente, teoricamente, a gente não precisa da palavra salvação, mas quando a gente pensa nas ideias do contexto do espiritismo, a salvação nega-se pelos materialistas, salvação não existe, porque o futuro é o nada. E o que o dogma diz? A salvação é individual. Eu vou ser julgada no dia do juízo final, e se, né, Deus me perdoar, eu vou ganhar o céu, né? E aí a gente vai desconstruindo isso com a questão, né, que Kardec, ele traz esse debate. Ele traz isso na Gênese, mas ele também trabalha isso no Céu e Inferno. Então, lá na página 62 do Céu e Inferno, é um link com o que ele está falando aqui, Espera ó. só um instantinho. Então tá errado, não é? Eu botei 262. É Não, 62. 62, Zélia. Tá, então peraí. 62 é medo da morte. Ó, o meu, na parte primeira, página Na- 62, ele fala da fraternidade. O capítulo 2, medo da morte. Deixa eu ver, acho que é esse capítulo mesmo. É. Então, Um aí pouquinho tá. mais para baixo, Zélia. Ó, 1, 2, 3, 4, Eu estou procurando no, 5 no ele- parágrafos para frente. Peraí, nesse caso, qual seria? Me diz o parágrafo aí. É Lê, o por início. A favor. fraternidade tem, portanto, Poxa, Aqui, eu já achei aqui. qual é? achou? Ah, tá. Já Achei. achei. Também aqui no livro físico. Já achei no Ó, livro físico. Aí então aqui. aqui, ó, ele não está falando de duas questões, ele não falou do Aqui, materialismo, né, com a aqui, a doutrina do fraternidade tem. nada, Uhum. que as relações Esse, cessariam com a vida, e a questão, né, que ele está trazendo, como que o espiritismo explica essa questão da perpetuidade das relações e a fraternidade como a base, né, da própria lei, da natureza. Então, ele vai explicar, ó, a fraternidade tem, portanto, sua razão de ser e a caridade um propósito no presente e no futuro. Para libertar-se da apreensão da morte, é necessário poder enxergá-la sobre seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desprender da matéria. Entre aqueles que não estão adiantados o suficiente para a vida material, prevalece ainda sobre a vida espiritual. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, ao passo que a vida real está na alma. Privado o corpo da vida, aos seus olhos tudo está perdido e ele se desespera.
Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a vestimenta exterior, o homem o fizesse sobre a verdadeira fonte da vida, a alma, que é o ser real que sobrevive a tudo, ele lastimaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e de dores. Mas para isso é necessário ter uma força que o espírito só adquire com a maturidade, com o entendimento no seu processo de desenvolvimento. Agora, quando a gente deixa as questões do corpo e a gente tem essas falsas ideias, né, de que com a morte tudo acaba, acaba-se os laços, que relação eu construo com o outro? Que afeto eu construo com o outro? Só o corporal. E aí Kardec vai explicar na Revista Espírita, as verdadeiras afeições são as afeições espirituais, é a alma que ama a alma, né? A Enel tinha sobre o espiritualismo, né? Na questão da moral, né? Hum? Que ele vai falar sobre o instinto. Aqui na Instinto psicologia das espiritualista, pessoas. aí tem 25, não é isso? É. Aí é na notinha que o Tá aqui, Paulo já tá. traz. Já tá. Hã? Tá aparecendo na tela? Tá? Ah, Assim, tá. É porque ele vai fazer um link, né, com o que o Kardec falou, ó, na psicologia espiritualista, no qual o espiritismo se baseia, o ser humano encarnado vive conjuntamente a vida animal, instintos, emoções, deixa eu Dor, ver, prazer, dor, dor, prazer. Leio ou não há necessidade? pode ler, Dor, prazer e a vida da alma, razão, vontade, imaginação. isso, Não sendo ele o corpo, a verdadeira vida é a do espírito, que após a morte não tem sensações de dor, sofrimento físico. E o instinto de sobrevivência se faz desnecessário. Com a evolução da alma, progressivamente prevalecem a vida espiritual e a condição de felicidade. Desta forma, libertar-se do medo da morte é um processo natural. Muito bonito, né? é lindo, né? E É. conforme a gente vai estudando tudo isso, junto com a questão, né, da reencarnação, a importância do entendimento da reencarnação, né, a gente começa a quebrar, né, certos preconceitos que a gente tem, certos afastamentos das pessoas, então, ou, né, aquela falsa ideia que a gente tem e ouve isso muito na nossa sociedade. "Ah, a mão de Deus vai cair sobre ele, a justiça cega, mas a de Deus não é". Quando você está falando isso, será que verdadeiramente você está querendo justiça? Ou você está querendo vingança, né? A gente precisa refletir sobre isso. É dessa forma que Deus age, né? É pelo castigo que você aprende? É pelo sofrimento? É isso que Deus quer? Não. Por isso, quando a gente vai perpassar por todas essas questões, né? Quando a gente falou a questão da prova, você comete um erro. Não adianta você sentir só o remorso, o arrependimento, que no entendimento espírita, o arrependimento é a tomada a mudança de mentalidade, né? E aí, mas você precisa escolher a prova para superar essa imperfeição que você desenvolveu, que é exatamente assim, o melhor depoimento assim que traz o entendimento disso. Acho que a gente até chegou a falar dele semana passada, é o depoimento do espírito cego, o último depoimento do céu e inferno. Eu acho que eu tenho ele aqui. A gente chegou a falar dele, Zélia? Eu lembro alguma coisa do espírito cego. Nós falamos também. Falamos, sim. É nos também exemplos? Falamos, eu né? lembro. Falamos Então, sim. então não precisa nem abrir. Falamos. Mas se caso alguém depois, né, não estava aqui ou que assistir depois e quiser, é o último depoimento do céu e inferno, chama um espírito cego, né? Então, resumidamente, ele vai falar: eu espiei, mas a minha última encarnação foi útil só para mim. Agora eu preciso reparar. O que é reparar? É o caminho sincero ao bem.
eu preciso ser útil para as outras pessoas. Porque na expiação ele foi útil só para ele mesmo. A prova dele que ele tinha estava associada a ele vencer uma questão dele, onde ele não teve a oportunidade. Mas veja, né, quando ele fala dele mesmo, ele fala assim, eu, né, pela minha condição, eu já estou relativamente feliz. Não é a felicidade, né, compartilhada dos espíritos, mas eu já me sinto feliz, né, de ter superado, de ter essa compreensão. Ele já não sofre mais, né? Então eu adoro o depoimento desse espírito, porque ele é exatamente o que Kardec coloca no capítulo 8, né? Nos princípios, um resumo. Ele está falando aqui, né, Ju? Isso, Aceitei com entusiasmo, prometendo a mim mesmo não mais falhar. Está marcada, estava até marcada aqui já, eu acho que como lemos, não foi, gente? É muito eu interessante, gosto muito desse muito. depoimento. É engraçado porque tem depoimentos, né, que marcam a gente no Céu e Inferno. Não sei, né? Tem alguns que a gente, por exemplo, a frase, não foi nem o depoimento todo, mas a frase de todo o Céu e Inferno que mais me marcou foi o Senhor Sanson, que ele fala assim: a minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus. Uau. Quando eu li, né, essa frase, ela me marcou tão fundo, eu nunca mais vou esquecer essa frase, né? Porque nosso futuro é Deus. E a verdadeira. E eu só. Olha, gente, eu só consegui entender o significado do que esse espírito estava falando quando eu li bem profundamente o estudo da oronografia, para a Poxa, gente poder entender o que é o espaço. ai, senhor Sanzon, aí. É, não sei em que página, que trecho que ele fala, né? Está aqui. Deixa eu É ver que longo, página. né? Esse aqui, pelo menos É aqui eu tô. longo, É. mas eu acho que é bem no comecinho. No Deixa eu ver aqui. começo? É, Aqui. deixa eu ver. Tem o primeiro. É ali, ó. Depois do câmera mortuária, tá lá, câmera mortuária, 23 de abril de 1862. Aí tem a Aqui, evocação, um pouquinho mais evocação. para baixo. É no item 5. Aqui. O espírito pergunta para ele, né? Está bem seguro de não pertencer mais a este mundo? Como se certifica disso? Aí ele fala: ó, certamente não pertenço mais ao nosso mundo. E olha que lindo! Mas estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, para pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a fé espírita, junto à fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, em uma palavra transformado. Não reconhecereis mais em mim o velho enfermo que tudo precisava esquecer, evitando todo prazer, toda alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus que resplandece na imensidade. Olha, Uau! É né? profundo esse negócio aqui, que resplandece na imensidade. Guarda essa frase, Zélia. Você vai ver quando a gente for estudar o Eu já, capítulo 6. eu já estou lá na numerologia, meu Deus do céu. Eu guardei para a vida essa fala desse espírito, porque conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai, né, despertando no mundo espiritual, a gente vai se dando conta que verdadeiramente a nossa vida não é aqui, na matéria. Que os universos, que tudo aqui é cíclico, tudo tem o seu tempo. E aí a gente vai, né, perdendo o medo
da vida, o medo de Deus, o medo da morte, encarar de frente o sofrimento com coragem e pensando. E tem uma frase que ele fala na Gênesis, ele fala assim: a vida da alma, né, a vida a etérea da alma está fora do tempo. O que é um século na vida da alma? Não é Uau! nada, né? E quando a gente tem esse pensamento, a gente muda a nossa forma de ver aqui, né? As dificuldades, às vezes uma doença que a gente passa, um processo de luto, né? E a nossa própria morte. Porque, né, eu já penso, né? Minha mãe já foi, meu pai já foi, a minha irmã mais nova, a próxima só pode ser eu, né? Mas eu fico feliz, porque, né, a gente vem aqui, eu tive tantas oportunidades, né, a gente conheci pessoas tão boas na minha vida né, deram um sentido, principalmente os grupos de estudo na pandemia, né? Acho que isso foi uma coisa muito, uma bênção, né, que aconteceu, que a gente pôde se conhecer, pôde estudar, pôde, né, aprofundar. Então, tudo isso eu brinco, né? Eu brinco lá nos grupos, eu falar, agora vocês vão ver só, o ano que ou a minha próxima reencarnação eu vou estar cheia de mãe e irmã para escolher, para vir comigo. Vocês vão ver. Foi um reencontro de almas, eu sempre falo, um Não é, reencontro de Zé? almas. E eu É, também penso que sim, né? E que, é. e que a gente, né, quando tem o mesmo objetivo, que é estudar a doutrina, que é entender, mas por que entender? Para que o bem que a doutrina faz para nós seja também um bem na vida das pessoas. Porque quando a gente verdadeiramente conhece a doutrina, a gente muda o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? A nossa forma de viver, das questões que a gente dá, né, como prioridade, tudo vai ficando pequeno perto do entendimento, né, verdadeiro da vida da alma, da imensidão, né, de Deus. Eu brinco, né, o capítulo que mais fez entender a Deus não foi o, o livro dos Espíritos, quando ele traz, né, podemos dizer que os atributos de Deus, né, foi o capítulo da oranografia, quando o Galileu fala assim, olha, agora você fecha o olho, sai do planeta Terra pelo pensamento, porque, né, a gente é espírito, a gente vai pelo pensamento, sai do planeta Terra e escolhe uma direção. E vai, 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 vai. Você seguir nela, você olhar para trás, a Terra vai estar bem pequenininha. Se você continuar na mesma direção, sobre a velocidade de uma faísca de luz, né? E você tenha andado léguas e léguas e léguas, você não vai ver mais a Terra, não vai ver mais o seu sistema solar, e mesmo assim você não deu um passo adiante na imensidão dos universos. Aí, né, você fala, uma inteligência para sustentar, né, tudo isso, imagina, né, a grandiosidade que a gente não tem, assim, aqui para nós, né? E várias vezes Kardec fala, falta-nos um sentido, que é o sentido espiritual, que ele vai explicar na Gênese. Então, a gente vai despertando para o mundo espiritual e a gente vai sendo um reflexo disso aqui. E a gente ainda é bebê, gente. A gente está nos coelhos nesse É verdade. entendimento. Tem um texto do Kardec, Juliana, no Evangelho segundo o Espiritismo, chama Ponto de Vista. Eu gosto muito desse texto, né? A forma de ver, né? Os dois pontos de vista, na forma de ver a vida, ver, né? A nossa vida, as coisas, ver tudo. Então, tem o ponto de vista do espírito, da imortalidade da alma, então, e tem o ponto de vista da vida material, é completamente diferente a forma da gente ver a vida, o mundo, o universo, tudo, né? Muda tudo. É muito bonito esse texto de Kardec, eu gosto muito. E nós lemos
estudamos, conversamos sobre isso, sobre o ponto de vista. Estou até buscando, não me recordo É o muito bom. capítulo. É o capítulo, Ele, segundo capítulo, segundo. quando ele fala, né, no sentido da visão espiritual, ele dá o exemplo do homem da montanha, né? Então, você imagina um homem que está lá na montanha e um que está lá embaixo, no pé da montanha. O que está lá em cima, ele já percorreu todo o percurso, ele sabe quais são os incidentes da rota, onde tem lugar para se abrigar, o que vai acontecer no caminho, se tem alguma emboscada. O que está lá embaixo, ele só tem o ponto de vista de onde ele está, percebe? Ele não consegue ter o entendimento de tudo, a visão de tudo, né? É isso que ele fala, a visão espiritual, né? O sentido espiritual. Então, ele fala lá para o homem da montanha, o futuro, o que é o futuro para o homem lá de baixo, né? Que está começando a subir, é o presente para o homem da montanha, porque ele está vendo tudo. Para ele tudo é o presente, tudo que ele vê é o presente, né? É muito bonito, muito interessante. Ô, Ju, Oi? a propósito, não é bem o tema, mas você tocou no uranografia algumas vezes, né? E ele terminou entrando no estudo. A minha pergunta ela é meio muito específica, porque eu nunca entrei. Eu acabei de ler esse capítulo aqui. E é interessante como a gente fica realmente. Está tudo lá, né? Aquela história, está tudo lá. Assim como está tudo nos atributos de Deus. Também está tudo lá, né? Dali a gente parte. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, bem mais específica, mas porque eu sei que você, com Paulo, o pessoal todo aí desse estudo, viram mais diretamente fazendo checagem dessas mudanças que fizeram. Porque a gente sabe que até palavras podem trazer mudança à estrutura sob o ponto de vista sistêmico. Mas a minha pergunta é muito específica, porque uma das coisas que me chamou a atenção aqui nessa leitura agora, cada vez que a gente lê, a gente vai vendo coisas distintas, mas só coisas distintas, com mais ênfase. Mas só aqui, por exemplo, a última fase do item 54. Mas se as almas que as povoam são solidárias, é o que importa saber. Aí o 56 fala que da humanidade solidária, o trecho inteiro, né? Uma mesma família foi criada na universalidade dos mundos. Se quiser ler depois o 56, mas o bom mesmo é ler tudo, que a gente vai descobrindo É tanta coisa. onde? Você está falando da onde? Da No Gênesis ou do céu e inferno? capítulo 6º, integral, da Gênesis à uranografia Uranografia. Tá. de Camille de Flammarion, que é uma criatura extraordinária também, ele fez muito, e Espírito de Galileu. Mas o capítulo 56, nisso que foi tocado aqui, en passant, relacionado a esse estudo aqui, essa questão da solidariedade dos É a mundos, vida universal, Zélia. humanidade, vida universal, Mas eu queria dizer o seguinte, nesse estudo que você fez, eventualmente em grupo, alguma coisa direta foi mexida nesse capítulo especificamente, por palavra, ou por inversão de frase, você se lembra? O item inteiro, a ciência foi retirado. Da uranografia? Se você pegar a Gênese, né, adulterada, o item inteiro da ciência foi retirado. Tanto que era por ele que a gente, né, verificava se estava com a Gênese adulterada ou não. Justamente na uranografia, né? Ah, tá. Bom, o item inteiro, quer dizer, uma página O e item meia. inteiro foi 2 retirado. páginas, não, uma página inteira, dá uma página inteira. O item 58. Uma coisa, pelo fato de eu estar citando aqui, e eu estou citando também pelo fato de você ter mencionado algumas vezes ao longo das suas explicações, a importância desse estudo aqui, a coisa mais importante que eu achei aqui, a coisa mais importante, tudo aqui é importante, não tem nada que não seja importante, mas que vai tocando assim, o Espírito vai falando o tempo todo, é que ele vai da primeira frase
do espaço e o tempo, que é o primeiro tópico, até o último, ele vai quase que de uma forma assim, não é agressiva, que essa palavra não cabe aqui, né? Nosso vocabulário é tão, mas tão forte, de mostrar a nossa pequenez diante do universo. E quando eu estou falando que a nossa pequenez, está se referindo aqui ao nosso planetinha. E quando ele fala daquela coisa, aliás, lendo também o Flammarion, hoje, inclusive, de manhã eu estava lendo um trechinho lá de uma obra dele, ele fala que nós nos podemos ver, com humildade, obviamente, como uma fração do canhão, da bola, da bala do canhão, quando ela é atirada em relação à nossa grandeza, nossa pequenez diante da grandeza falando, obviamente, aqui da questão do movimento. Sim, e mesmo na Constituição dos Mundos, quando a gente vai estudar o capítulo da monografia, ele vai falar, antes da Terra surgir, já existiam mundos que sucederam mundos, que sucederam mundos, né? Então, assim, e na parte moral, ele vai falar no capítulo 9, né? Acho que é as Revoluções do Globo, ele vai falar assim, estamos num período da gestação da moralidade. Gestação, a gente nem nasceu para a verdadeira moralidade. Gestar, tá na barriga, né? A É, gente nem engatinha na questão. É o último item da eu acho que é do capítulo Cataclismos 9. futuros? Hum? do capítulo 9. Revolução do É, Globo, capítulo 9, é, Cataclismo futuros? acho que é esse mesmo. É porque a gente realmente está num estágio ainda muito, a gente pode se achar muito importante, muito puro, muito o quê? Esse estado em termos de Ai, peraí, Zélia, muito. é o capítulo 9. No item 14, é o último item. E aqui a cada linha Aqui fisicamente a nessa. Terra teve as Isso. convulsões de sua infância, entrou então em um período de estabilidade relativa, no progresso pacífico que se realiza mediante a repetição regular dos mesmos fenômenos físicos e pela participação inteligente do homem. Porém, está ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Ele será a causa de suas maiores comoções, até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, dando tanto pela inteligência como pela prática das leis divinas. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens que pela natureza, isto é, serão mais morais e sociais do que físicas. Então, você veja, no nosso processo de gestação, a gente não tinha despertado para a questão da fraternidade, da liberdade, né? Do amor, né? Porque muitas vezes a gente acha que a minha obrigação, né? Meu dever é com a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus avós, meus tios, esses é que eu devo respeito. Não se tinha essas expressões, e hoje cada vez mais a gente vai compreendendo que não, né? Que nós somos seres sociais e que os nossos deveres se estendem além das paredes da nossa casa, né? E que com todo esse entendimento que a doutrina traz, a gente vai despertando, né, para as questões que são importantes. Então, quando ele traz, né, para a gente voltar lá para o item do primeiro capítulo, quando ele traz isso que o Antônio falou, né? No 54, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a estada de seres que os contemplam e que descobrem neles, sobre seus véus, o poder e a sabedoria daquele que os formou, essa questão não é mais incerta para nós. São questões que já não nos oferecem dúvidas, mas
se as almas que as povoam são solidárias é o que importa saber, Onde, né? Ju? Me No item perdi. 54 da Gênese, do capítulo 6. Ah, tá. E aí, ele vai explicar isso no item 56. É bem mais, como bem mais direta, né? Por que eu não estou conseguindo chegar? Deve ter, parei em algum item, não foi, Ju? Não, que você está na Isso. Gênese espiritual, é na uranografia. No capítulo 6, ó, Capítulo 6, Isso. Célia. Sorry, eu não sei o que eu fiz 56. aqui. Ah, gente, eu já sei. Eu mexo aqui na parte de baixo, ele pula. Eu estava querendo ir bem rapidinho, aí eu mexi e pulou para o outro capítulo, gente. Então tem que ir assim, Ah, ó. então foi isso. É o item 56. Tô Então indo, ele fala assim, 7. ó. Achou? tô indo. Tô lá, tô no 40 agora. Tô entrando no 40, 50, 52, 54, 56. Isso. Mas a essa ideia eminentemente acertada da criação, é preciso juntar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Quando que você vive a eternidade futura? Hum. Como é que é, Ju? Quando você vive a eternidade futura. Por isso que ele fala assim, ó. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance de seus entendimentos. Estes astros que se harmonizam nos seus vastos sistemas estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros, mas seres que levam em sua fronte os sinais dos mesmos destinos, que hão de se encontrar temporariamente segundo suas funções de vida e que se encontrarão de novo conforme suas mútuas simpatias. É a grande família de espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino. Terras celestes. A gente ainda está preso na atmosfera da Terra. Ainda não chegamos lá, viu, gente? Por isso que a gente não tem a capacidade. E isso é um castigo? Não, isso é uma lei. É pelo nosso progresso que a gente vai alcançar as esferas superiores, mas a É, gente ainda não tem essa condição. Ju, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, eu estava vendo as perguntas e as colocações ao longo do estudo, a nossa linguagem ainda é tão pobre. Por exemplo, a questão da salvação, né? Quando eu falo em salvação, o que vem na cabeça da gente? Tudo que a gente ouviu na teologia, das teologias e tal. Mas a ideia de salvação, dentro da visão da doutrina espírita, como conceito mais amplo, já nasce quando a gente é criado, a gente já nasce salvo. O professor Colano fala isso de uma forma bem interessante. Nós já somos salvos, nós já nascemos como criaturas salvas, porque nós não vamos nos perder. Uma coisa que me incomoda, antes não me incomodava, não, mas a pessoa vem para mim e pergunta, por exemplo, eu acho que nós aqui não fazemos esse tipo de pergunta. Você é cristão? Olha só, pergunta, mas já tá criando uma divisão, né? O que a pessoa vai responder? Por exemplo, se alguém perguntar para você, Zé, se você é cristão, como é que você responde? Só um teste. Ah, olha, sabe por quê? Eu não eu tô aqui numa realidade tão diferente da tua, que Não, se mas eu essa estou é a conversando nossa, com um muçulmano. Zélia, essa é a realidade nossa daqui. Não sei se está falando do nosso grupo de estudo ou se está falando da Suíça. Não, daqui da Suíça. Aí, Não, mas quando ela é eles humana, mas falam ela é de humana. Cristo, quando nós falamos assim, você acredita em Cristo? Eu falei assim, mas aqui no meu livro também foi falando sobre Cristo. Então, eu Não, falei assim, não é sou isso. cristã? Aí bem não é Cristo, né? Porque aí já diria Jesus, porque Jesus, essa palavra Cristo foi anexada. Mas se você pega o você é cristão, por exemplo, você falava, eu sou, não sou. Bom, depende do que pessoa.
entende o cristão, porque é a cultura dela, é a religião dela. Aí você começa a falar, mas se você responder, você vai dar com os burros na água, de qualquer maneira. Isso que eu quero dizer. Mas quando eu digo que a nossa linguagem é tão pobre ainda para expressar essas coisas, estou voltando aqui para a Gênesis, nosso estudo, porque Kardec não poderia usar uma linguagem dos anjos. Assim, então, salvação, por exemplo, terra celeste. A pessoa fala, mas como terra celeste? Tem terra no céu? Ou coisa parecida. Então, é muito interessante sempre a gente estar com essa coisa e ver na doutrina espírita um conceito sistemático da linguagem. É isso que nós estamos aprendendo, que nós estamos engateando, né? E daí, porque isso que a Juca acabou de colocar aí, dessa gestação da nossa. Nós ainda estamos nessa. E essa vocês vão ver quando você chegar aqui para ler o capítulo, reler o capítulo da uranografia. Ai, meu Deus, quando chegar lá. Cada linha, cada linha, É cada. maravilhoso, Zélia, esse capítulo. Você vai Vai ver. tentando, Juliana, mas foi isso que eu vi. Cada linha vai dizendo para você, olha, você tem que diminuir o seu orgulhozinho, ter consciência dessa realidade que nós só vamos ser salvos mesmo em conjunto, é a humanidade solidária, é o nosso. Por E aí, isso que eu brinco que ele que foi o que me fez melhor compreender, a refletir sobre Deus, né? E entender a grandiosidade, né? Do universo, né? Da questão tão importante que a gente vai aprender lá. Mas, ó, aqui, para a gente fechar, ó, no item 36, ó, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça, de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, né? De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não existe nenhum que supere a lógica, o fato material da reencarnação. Deste modo, achou, Zélia? Tá no capítulo 1 que a gente estava, no capítulo 1, no item 36. Pelo 36, estou lá. Tá no final já, não é? Isso, ó. Aí ele fala aqui, ó, deste modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, também fundamenta na mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, da liberdade. Somente pelo corpo, os homens nascem inferiores e os subordinados pelo espírito são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humildade, porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior, talvez um parente ou um amigo, e porque nós mesmos podemos chegar a ser subordinados daquele que comandamos. Então, quando ele fala, né, o fato material da reencarnação, né, fundamenta numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal. E aí ele, né, traz essa reflexão sobre o princípio. Ele coloca como um princípio, né, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Aonde ele vai trabalhar isso? No céu e inferno, né? Onde ele vai falar da verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, então aqui, e a verdadeira liberdade, não há desordem, a unidade de pensamento, né? O bem comum e o sentimento de todos, o amor. Aí, quando a gente pensa, né, na verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, o egoísmo, né, é o amor as coisas, né? O apego às coisas, eu mereço mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter isso. E o orgulho é o amor de si próprio, né? O apego à personalidade. Juliana, Então, diga.
esse item 33 deveria ser mostrado para quem chama o Kardec de racista, né? Ah, Porque o aqui, 36, você diz. Eu pensei a É. mesma coisa. como que pode ser racista uma pessoa que escreve isso, né? Não tem sentido, né? Está bem claro aqui, né? Eu nem discuto, né? Porque você vai argumentar com uma pessoa que pega uma frase fora de contexto, né? E aí usa essa frase Fora de né, contexto mesmo. para fundamentar aquilo que ela acredita. Então, né, a gente tem que ler um contexto para a gente poder entender Kardec, a gente tem que ler e principalmente entender, né, o contexto que ele está falando aquilo. Sim, com certeza. Porque aqui é muito claro, porque ele está falando, não importa se você é rico, se você é pobre, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, nada disso importa, porque tudo isso são fatos pontuais da prova, associados à prova que você está escolhendo, né? Porque o corpo tem a ver com a questão genética, né? A questão da mulher, ora você está mulher, ora você está homem, mas você não é nem homem nem mulher. Pela lei da reencarnação, você pode vir como um ou como outro. E você que subjuga uma mulher, aí é que entra a questão, né? Se você subjuga uma mulher, é porque você tem, né, uma distorção de crenças dentro de você. Agora, a distorção de crenças cabe a você mudar. Porque, né, enquanto você estiver agindo em função dela, você pode estar como homem, como mulher, você vai continuar com essas crenças. Né? Com esses apegos, com essas ilusões que você criou para você mesmo. Então, desperte. Né? Que eu adoro quando ele fala assim, da questão do Adão e Eva, né? Na Gênese mosaica, ele fala assim, é uma figura alegórica, é para o homem entender que o homem deve amar a mulher como parte de si mesmo. Olha que bonito. Se todo homem entendesse, né, que a gente deve amar o outro como parte de nós mesmos, independente de ser homem ou mulher. Eu não sei em que item que tá, Zélia. Faz tempo que eu não estudo a Gênese mosaica. Mas acho que é bem mais pra frente, que é na parte que ele vai estudar o Adão. Ah, tem aqui, ó. Ei, Não, é bem mais pra frente. Eu não tenho aqui de cor o tem item. problema aqui, tem problema não aqui. Oh, aí eu mexo, gente, passo, quando eu mexo na parte de baixo. Deve ser o Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido, É, quando aqui, ele vai fazer a análise, quando o Kardec faz a análise, até aí é a parte bíblica. tá. Então, para a gente finalizar, né? Quando ele fala assim, né, aqui no 37, tirem ao homem seu espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e você faz dele uma simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidades, sem outro feio, senão a lei civil. Bom para ser explorado como um animal inteligente. Isso é heteronomia, né? O que está fora que me conduz. Se sofre, só tem em perspectiva o desespero e o nada por refúgio, né? Então, aqui, ó, nada esperando após a morte, faz tudo para ampliar os prazeres do presente, a doutrina materialista, né? Viva o prazer de agora, no quanto mais, então, quanto mais prazer, melhor. Se sofre, só tem em perspectiva o desespero e o nada por refúgio. Pelo contrário, com a certeza do futuro e de encontrar aquele os quais amou, e pelo temor de rever aqueles que tenha ofendido, todas as suas ideias mudam. Ainda que o Espiritismo apenas servisse para libertar o homem da dúvida acerca da vida futura, haveria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares que algumas vezes o refreiam, mas não modificam, né? Então, aqui ele está falando, né, tanto da questão dos materialistas, né,
que traz essa ideia de vivo agora, vai em busca do prazer, o que importa é o presente, né? E e tanto quanto a ideia de você dizer que no espírito tudo é fruto da matéria. Então, tire, né, o seu espírito livre, independente, sobrevivente à matéria. O que que você faz dele? Nada. Acho que é isso, pessoal. Pronto. Então, na próxima semana, 38, né, Juzinha? Isso. Pronto. Então, até a próxima semana. Vamos parar a nossa gravação no item 38. Beijo. Tchau, pessoal.